Olá, queridos. Então, estamos retomando pelo Instagram, né? Vamos recomeçar. Houveram alguns problemas técnicos, né? Mas nós já estamos de volta. O apóstolo também entrou aí. Vamos chamá-lo, que a gente possa reiniciar. Então, você que está entrando agora, seja bem-vindo. Bom dia especial para todos, para toda a Igreja Verbo da Vida Portal do Sol. Apóstolo, nós vamos ter que começar algumas coisas de novo. O senhor que manda, rapaz. A gente Amém? obedece. Tudo bem? Tá tudo bem. Glória a Deus. Então, a gente falou no início, né, sobre as suas raízes, né? E o pessoal disse que não saiu, só ficou só nós dois conversando, sem o povo saber da nossa conversa, né? Sim, aí então, ruim, então né? eu estava falando, né, que o apóstolo Guto, ele tem suas raízes, né? Lá na cidade de Uiraúna, quem eu envio agora um abraço para todo o povo de Uiraúna, o pessoal lá do nosso ponto de pregação. Quero mandar um abraço especial para o maestro Saliege, né? Ele foi contactado ontem, está ligado lá também. Ele é primo do apóstolo Guto, não é? Ele mora, inclusive, na casa em que o pai de Guto morou. E um tempo desse eu fiz uma filmagem lá, enviei para Guto, né? Levei também um CD da banda de música do Uiraúna, que ela é por demais famosa. Aliás, o Uiraúna é a cidade dos músicos, dos sacerdotes, né? E dos médicos também, né? Tem formado médicos cada vez mais, tem se destacado em nosso estado. Então, Guto, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa sua ligação com a cidade de Uiraúna e pudesse também falar algo para as pessoas que estão lá no nosso ponto de pregação, que tem sido conduzido, né, com alegria, com excelência pelo pastor Fábio e Rose e a igreja lá de Souza, que é a igreja, né, que está lá na minha terra, juntamente com o Rema Brasil. Graças a Deus que essa palavra chegou por lá. Amém. Então, primeiro, pastor Rômulo, obrigado pelo convite, viu? Eu quero estender minha alegria também, meu abraço à Cinelândia e todo o pessoal da equipe aí, pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo. Aí, veja só, eu não sou de Uiraúna, meu pai e meu avô, eles eram de lá, nasceram lá, né? E meu avô era maestro lá, como o Saliege. Eu não me lembro muita gente passava lá na casa do meu avô quando eu morava lá. Eu acredito que eu conheci o Saliege nesse tempo, né, que eu passava por lá, vivia por lá. E, Rômulo, assim, a Uiraúna eu só fui uma vez na vida, né? Passei lá e conheci. Agora eu tenho a alegria de ver que a cidade também está sendo contemplada com a palavra da fé. Então, eu acho que é uma coisa interessante, né? Meu avô, o nome dele é Manuel Israel da Silveira, chamado Manel de Capitão. E Isso. meu pai era Agamenon, filho de Manel de Capitão, né? Porque todo mundo tem que dizer o nome da família, né? A família Agamenon, Capitão. a família Capitão. É filho de Manel de Capitão, né? Era conhecido assim. Então, assim, eu morei com meu avô, eu vivi lá na casa dele praticamente, né? Assim, por causa de uma AVC que meu avô teve, minha avó era diabética. Então, eu fazia, às vezes, de um enfermeiro lá para ele, dava banho, cuidava dele, fazia isso. E foi lá que Deus foi me treinando, sabe, Rômulo? Eu sempre digo às pessoas, não foi Deus que promoveu circunstâncias, problemas, nem nada. No entanto, ele aproveitou as circunstâncias que eu estava vivendo, que minha família estava vivendo, para eu ser treinado naquele tempo, mesmo sem ser cristão, né? A gente vai sendo treinado, lixado pela vida, né? E é interessante que a gente pensa assim, rapaz, eu quero fazer uma missão para Deus, quero fazer algo para Deus, e a gente pensa que o que a gente tem de melhor para fazer para Deus é com as pessoas de fora, ou da nossa parentela, ou do nosso país, do nosso estado. Mas, na verdade, Deus quer que a gente sirva o próximo, né? E o próximo mais próximo que a gente tem, muitas vezes, é a nossa família. Se a gente começa por aí, Deus vai nos conduzindo para outros lugares. Então, foi assim que comecei a minha vida cristã. Mas tenho desejo ao pessoal de Uiraúna, se estão por aqui, ao maestro Saliege, deixar meu grande abraço para ele, né, e para toda a família lá de Uiraúna, ao pastor Fábio, que está conduzindo esse trabalho,
quero deixar meu abraço aqui e a gente vai discorrer um pouco sobre a palavra de Deus, conforme o maestro Rômulo for conduzindo aí. Então é uma família de maestros, né? É E você verdade. tem sido um regente, né? Tem sido maestro, tem conduzido, não é, o nosso ministério com harmonia, né? Com unidade, né? Com amor, né? E isso tem nos trazido muita alegria, né? A sua humildade, a sua simplicidade. Isso geralmente vem das raízes, né, do povo do interior, né? É verdade. Então, tem até, veio a lembrança agora, tem Expedito Capitão também, que mora aí em Campina, Sim, né? Que é um sim. grande músico. Cinelândia foi amiga de infância da esposa dele, Janda, né? Que não está mais Uhum. conosco. Ele mora Sim. aí em Campina Grande também. Então, é uma família de músicos, né? Todo ano, inclusive, Uhum. tem uma reunião entre a família Capitão lá no Iraúna, e eu falei que Sim. Hugo é quem gosta muito, o primo Hugo aí é quem gosta muito de dar umas corridas até lá, né? Que envia o meu abraço É para Hugo verdade. também. Guto, É. e a gente falou um pouco sobre o começo do ministério, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua vida cristã, né? Como você descobriu, né, o evangelho, né? Como você foi conquistado. A gente sabe que sempre há alguém que está intercedendo por Uhum. nós, né? Deus trabalha colocando Uhum. pessoas, né, para nos trazer para perto, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua história, né? Então, Rômulo, veja só. Como você falou de uma festa anual que tem lá em Uiraúna, esse ano, em janeiro, foi uma festa que homenagearam o meu avô, né, o Manuel de Capitão, né? Ele teve essa homenagem e toda a família foi. Eu não pude ir, foi em janeiro, né? Hugo e meu irmão Neto é quem termina levando para lá, né? Como ele foi um maestro bem conhecido lá, né? Então, assim, o pessoal gosta demais de festejar, né? E toda a família é de músico, né? Como você sabe, então eles foram para lá para comemorar. Mas, Rômulo, veja só, cada cristão ele tem uma entrada no Evangelho, né? E É como verdade. caiu um lenço por aí, não Foi. foi? Eu toquei por aqui no lenço. Mas tá tudo Viu? bem. Cada pessoa tem uma entrada no Evangelho. Como você sabe, minhas Verdade. raízes elas são católicas, né? O pessoal que veio do sertão, eles são bem católicos, né? Tradicionais. E eu conheci o Evangelho depois de uma certa idade. Eu tinha um Deus assim de gaveta que você pega e puxa quando você precisa, tá com alguma necessidade. Depois você Sim, resolve a parada e você coloca para dentro de novo, né? Não é verdade. aquele compromisso, não é aquele desejo de servir a Deus, não tinha nada disso. Eu tive essa necessidade no paraquedismo e eu contei um pouco na live anterior que a gente estava fazendo, mas para os irmãos saberem, Gilson me acompanhava ministrando a palavra. Ele ministrava um evangelho tão vivo que eu ficava dominado pela palavra que ele ministrava, e um dia ele falou para mim, ó, se você precisar de Jesus, tiver alguma necessidade, clame a ele, que a todos que invocar ele livrará. Então eu saltava de paraquedas, fui saltar nesse dia e esqueci de navegar meu paraquedas por causa da paisagem, terminei que chegando em cima de alguns galpões que havia, eram 2 galpões, só tinha um lugar de mais ou menos 5 metros de largura para eu cair, que era entre esses galpões, e me lembro lembrei dessa passagem, né? E quando eu me lembro que Gilson falou, eu dei um grito mais forte da minha vida, Jesus, e essa mão poderosa de Deus me colocou no meio desse galpão. Ô, Então, glória a desde Deus. esse dia, Rômulo, eu tenho conhecido um Deus de milagre. Esse Deus é um Deus poderoso que pode salvar a vida da gente, né? Eu digo, milagre não se explica, se experimenta. Eu experimentei um milagre nesse dia e desde aquele dia que começou a minha busca pelo Senhor. Gilson e Silva tiveram um papel fundamental na minha vida por causa dessa busca, né? Na verdade, dessa perseguição santa que ele fazia a mim e a Suelen. A gente, quando não queria ir para a igreja, eu me lembro que Suelen, eu dizia para a Suelen, eu não vou hoje para a igreja, não. Aí Suelen dizia, mas se a gente não for, Gilson e Silva vem para cá e passa 3 horas. Eu digo, então vamos para a igreja. Né? Porque a gente passava menos hora, 1 hora e meia, 2 horas, a gente já estava de volta em casa, né?
Então, assim, essa perseguição dele, quando a gente não ia, telefonava para a gente, ministrava para a gente, isso foi fixando a gente no Evangelho. Isso foi o que me trouxe até o lugar onde eu estou. Então, eu sempre falo para as pessoas, é muito importante esse acompanhamento, né, de discipulado mesmo, que as pessoas fazem para outras crescerem, desenvolverem Deus. Eu fui acompanhado nesse tempo por Gilson e Silvia, e hoje a gente está aqui por fruto do trabalho deles. Que bom, né? Que maravilha. Como é importante o discipulado, né? O mentoreamento. Uhum. E é isso que eu queria adentrar agora, né? Você chegou e conheceu o apóstolo Bud, né? Que você vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria já acrescentar algo, dizer sobre deixar marcas na vida de pessoas. Certamente Gilson deixou marcas em sua vida, né? Sim. Juntamente com Silvia, né? Mas o apóstolo Bud, o pastor Bud, ele entra em cena, né? E aí é onde começa a história do Verbo da Vida, do Ministério Verbo da Vida. E eu sei que o apóstolo Paulo ele deixou marcas na vida de pessoas, deixou marcas na vida de Paulo, de Barnabé, de Filemon, de Tito, né, de Epafrodito, tantos e tantos outros, de mulheres de Deus, né, que sustentavam, né, o ministério ali na igreja de Atos, né. Então eu creio, eu tenho certeza que você também carrega marcas, né, principalmente do apóstolo Guto, né, e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, de quando o conheceu, e essa palavra deve ter saltado no seu coração, né, como saltou na vida de cada um de nós. Vê só, Romulo, o apóstolo Bud teve uma passagem fundamental na minha vida, né? Hoje eu sou o que sou por causa do investimento que ele teve. Só que para tudo existe um começo, né? E quando eu conheci Gilson e Silvia, eles me levaram para a igreja local. A igreja local é o lugar onde todo cristão desenvolve sua maturidade, né? É ali o início de tudo, é ali o local onde você desenvolve o conhecimento cristão, né? A vontade de Deus. E eu me lembro que, frequentando a igreja local, a gente teve a oportunidade de conhecer outras pessoas, né? E foi quando a gente teve a oportunidade de ser convidado para ir na casa de um irmão chamado Ronaldo Corrêa, pelo próprio Gilson e Silvia. Nós fomos lá e vimos o pastor Bud. E eu e Suela, a gente tinha participado no final do ano de um amigo secreto. E recebemos desse amigo secreto 2 livros, né, do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente e O Nome de Jesus. Esses livros, eles deixaram a Bíblia colorida, né? Ela ficou assim, com detalhes, com a beleza, né, da história de Jesus. E a gente ficou maravilhado. Foi quando a gente conheceu também o pastor Bud. Logo em seguida a gente conheceu ele. E a gente pensava, rapaz, esse homem ministra igual aquele homem do livro. Com propriedade, com convicção, com segurança, né? Era tão forte aquilo que a gente disse, rapaz, eu quero estar onde ele está. Então a gente começou a perseguir ele também, né? Onde ele ia, a gente ia. E foi criando-se um relacionamento com a gente, né? Onde ele estava, ele reconhecia a gente, ele via que a gente estava, ele, ô irmão, tudo bom? Conversava um pouco com a gente, ministrando sempre daquela maneira forte, né? E ousada. Então a gente começou, rapaz, Tiago é uma onda. Ele está dizendo, parece que a gente está em Outubro Rosa, porque eu e você está de rosa aí, viu? Nós estamos uniformizados como homens de Deus. Exato, rapaz. Somos para frente da nossa geração, né? Isso, outro nível. Outro nível. Rapaz, tem muita gente carregada passou aqui, viu? O Cristiano Arco Verde, tem muita gente aí, viu, Rômulo? Gente boa. Glória a Deus. Então foi assim que eu comecei Giacomo e Patrícia está aí também, ó. Olha aí, nossos supervisores aqui, João Pessoa, né? Então vamos dar as boas-vindas a todos os pastores do nosso ministério que está aí adentrando nessa live. Vocês são importantes demais para nós, né? Nós nos alegramos quando nos encontramos, né? Sentimos falta das nossas conferências durante esse tempo aí, mas já tem novidade lá para frente e o apóstolo vai tocar um pouquinho sobre isso. Então, bem-vindo, pastores da Grande João Pessoa, do estado da Paraíba. Para nós é uma alegria. Manu está aqui também, mas eu não vou nem mais ler para a gente continuar aqui. Amém.
Bem-vindo, Rômulo, Manu. assim, então a gente começou a perseguir o pastor Bud nesse sentido, né, e conversar com ele. E foi quando ele começou um relacionamento, ele reconhecia a gente onde a gente estava, né, vinha falar um pouco com a gente e começamos a ter esse relacionamento, né. E eu falo para o pessoal que mais do que a habilidade que a gente não tinha, ou talento, o pastor Bud viu em nós, assim, disponibilidade, né? A gente era disponível para ele. A gente tinha esse interesse de servir. Então, quando o pastor Bud ligava para mim e dizia, ô Guto, você está onde? Eu digo, o que é que você quer, pastor? Né? A resposta da gente era sempre para suprir uma necessidade de um líder que a gente considerava. Então, eu digo assim, isso foi muito saudável, a gente participar do início da igreja, estar envolvido, estar conectado, e ter disponibilidade para ser usado, né? O talento era tão profundo da gente que o pastor Bud teve que ser uma perfuratriz, né? Mergulhar profundamente para poder tirar esse talento lá da camada do pré-sal, né? Então foi onde puxou o talento da gente e hoje a gente está aqui por causa do investimento que ele fez na nossa vida e que de alguma forma pelo esse relacionamento de pai e filho que a gente tinha. E isso foi construído ao longo desses anos, com obediência, submissão, fidelidade, lealdade. São ingredientes importantes que a gente vai fazendo com que um relacionamento vá crescendo. Né? Então, foram esses o começo na nossa vida, né? Com o pastor Bud e com o Gilson, essas pessoas que foram conectadas por Deus para nos trazer até aqui. Agora, Rômulo, eu digo sempre para as pessoas, algumas pessoas por aí que elas dizem, não, mas a gente pode viver sem igreja. Hoje a gente está num certo tipo de isolamento que não permite a gente se congregar fisicamente. E eu falo para os irmãos, isso não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é que você se congregue numa igreja local, né, e participe das coisas da igreja local, se envolva naquela visão para você crescer. Se não está envolvido com a igreja local, isso vai impedir você de desenvolver algumas coisas que Deus tem para a sua vida, né? Ou seja, os músculos espirituais, eles vão ficar raquitos na hora que você mais necessitar, você não vai ter essa disponibilidade de força. Então, a igreja local é isso. Logo que passar esse isolamento, essa quarentena, a gente tem que correr para estar dentro de uma igreja local, celebrando a visão que aquela liderança tem. Isso foi o que fez a gente chegar até onde a gente chegou. E é essa palavra que faz com que a gente vá avançando, né? Isso mesmo, rapaz. Então para você ver o quão é importante a comunhão, né? A Bíblia nos fala textualmente, né? Ela fala a importância de congregarmos, né? Eu não vejo a hora, né, de voltar, como eu falei para alguns aí, a gente sente saudade das pessoas, do abraço, né? Isso é bem peculiar, né? Do verbiano, né? De estar trazendo uma palavra, um conselho, né? E a gente vai estar passando para outra margem logo, logo, né? Deus vai estar promovendo coisas grandiosas em nossas vidas. Mas o protagonista aqui é o apóstolo Guto, né? E eu queria que ele falasse um pouco mais sobre... Eu sei que o pastor Bud, para começar todas as coisas, ele era bem criterioso, né? Ele não fazia nada sem antes fundamentar. Não é assim, Guto? Eu vi você falando certa vez que até ele não queria criar o corpo diaconal na igreja sem que antes eles fossem treinados ou tivesse uma palavra rema, né? Para poder fundamentá-los no serviço, né? Aí eu quero que você fale dessa importância disso, do começo de tudo, do fundamento que foi gerado ali, construído, né? Veja só, Rômulo, ele tinha uma visão, né? E quem tem uma visão, ele tem objetivos claros, né? De como fazer com que aquela visão aconteça. Eu falo para as pessoas que eu nunca fiz o trabalho missionário de estar fora de um país. No entanto, eu trabalhei com um missionário que veio de fora do país, né? Então, a gente teve essa oportunidade de estar implantando a igreja aqui em Campina Grande, como também tivemos a oportunidade de implantar a Igreja Verbo da Vida em outros lugares, junto com o pastor Bud, sempre observando ele e o discernimento que ele tinha, a habilidade que ele tinha de fazer isso acontecer. Particularmente aqui em Campina Grande, quando ele chegou, ele tinha muita gente boa, no entanto, muito novos, né, na palavra da fé. Ele se tornou o nosso líder, ele se tornou o nosso chefe, né? Então ele comandava as orientações, ele comandava as direções
que vinha da parte de Deus. E ele sempre dava orientações claras para a gente. Ele falou que não estabeleceria diácono, como você vinha falando, antes de que ensinasse as pessoas pelo menos 2 anos. A gente não tinha um rema naquele tempo era o verbo da vida. Então o pastor Bud disse, eu só vou estabelecer diáconos depois de 2 anos, quando eu ensinar a eles o papel do diaconato. E é interessante isso, Rômulo, porque as pessoas pensam, mas como é que funcionava a igreja se não tinha diácono? Ele tinha pessoas que serviam, mas no cargo de diácono, na posição de diácono, ele só colocou depois que as pessoas amadureceram, que ele conhecia a vida delas, né, que ele poderia atestar sobre a idoneidade moral e entregava a posição para eles poderem desenvolver o diaconato. Isso é coisa básica que tem na Bíblia, lá em Atos capítulo 6, a gente vê isso, né? E a Bíblia diz que quando houve aquele problema na distribuição diária das helenistas, das viúvas helenistas, né, os discípulos se levantaram e se reuniram e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas escolhei 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Então as pessoas tinham que ter uma reputação, uma boa reputação, tinham que ter sabedoria e ser cheia do espírito. Então, pastor Bud, ele nem gostava, Rômulo, que uma pessoa se tornasse membro da igreja antes de conhecer a visão que essa igreja tinha, né? Então ele diz, como é que você vai assinar um documento? Como é que você vai assinar um documento se você não sabe o que está assinando, né? Eu só assino alguma coisa se eu sei o que eu estou assinando, o que pega para mim e o que vai pegar para os outros, porque é uma associação num sentido, não é uma filiação. Então você se torna participante, se torna membro de uma igreja, né? Então, assim, ele fez até o discipulado. Uma pessoa para se tornar membro da igreja, desde aquele tempo, ela teria que fazer o discipulado, né? Depois que fazia o discipulado, ela poderia se tornar membro da igreja. Com o diaconato foi da mesma forma. E com as outras posições ministeriais também, sabe, Romulo? Ele era muito criterioso. Ele não se importava quem deixava passar, quem tinha uma visão menos aguerrida do que a dele. Não, se você quiser, não concorda, vá buscar outra igreja, vá procurar outro lugar. Talvez você encontre uma igreja na cidade que você concorde com eles e eles com você. Isso para mim não tem problema. Mas se quer ficar aqui, tem que seguir as orientações. E como ele era bem definido nisso, o jogo ficava muito claro, né? Quero. Então tem que fazer isso, né? Tem que se submeter, tem que ter uma vida em ordem. Então, esse tipo de conduta do pastor e a forma como ele ministrava, com clareza, rapaz, isso trouxe um benefício grande demais. Todos que ficaram, né, todos foram beneficiados. A gente tem uma equipe, assim, que eu me lembro naquele tempo, Romulo, era pastor Raul, que é médico, né? Jaime Clementino, que era advogado, que era coordenador de um curso de Direito, a Mauri, pastor Amauri, né, que hoje é supervisor da gente, ele era coordenador também de um curso na Universidade Federal, Canrombé também, todos esses foram diáconos, né, para poder ser treinado, habilitado, né, para a boa obra que o Senhor, eu fui diácono, Gilson foi diácono, né, muita gente. Isso o pastor valorizou tanto o papel do diaconato, né, assim, que teria que ser pessoas com estrutura, né, vamos dizer, moral, uma vida moral adequada, que a gente tinha um corpo diaconal maravilhoso, que inspirava as pessoas a ter desejo de servir ao ministério. Então foi assim que o pastor fez. E como ele era muito, vamos dizer, obcecado pela visão, aí ele não deixava passar nada, né? Se precisasse corrigir, ele pegava na orelha e corrigia, ele tratava a gente como um pai mesmo. Mas é um relacionamento, sabe, Rômulo, construído, né? De amor, fidelidade, honestidade, lealdade, né? Não é uma coisa que qualquer coisa hoje, você aperta um pouco um camarada aqui que quer crescer, mas você dá uma correção nele, ele pula para outra igreja. Não era assim, não. A gente participava do ministério como se fosse uma obra de Deus. Eu sei que Juninho, na verdade, né? visão e a obediência, verdadeiramente, elas caminham juntos, né? E o pastor Bud, ele prezava muito por isso, né? Exatamente. Juninho, seu filho, né? Pronto, deixa eu só. Ele fez alguma peneira em algum time de futebol, né? E assim, fez. O desejo... Ele foi à França, né?
fez um Pois. teste de futebol lá, fez uma peneira. Pronto, pois num sentido assim, uma criança, um jovem, um menino que está desejando jogar num time, por exemplo, vamos falar sobre um time aqui que todo mundo gosta, o Flamengo, né? O cara vai fazer um teste no Flamengo e o treinador diz assim, rapaz, você joga bem como atacante, mas eu preciso de um goleiro. Aí o guri diz assim, rapaz, me bote como goleiro, eu jogo de goleiro, jogo de lateral, jogo de Joga em volante, qualquer eu quero é posição. jogar no time. Exatamente. Eu quero é fazer parte do time. Esse era o interesse da gente. Né? Não importa a posição que você me coloque, pastor, me deixe fazer parte desse time. Né? Era isso que a gente tinha, né? No coração para fazer pelo pastor Bud. E é isso que eu digo que faz uma pessoa, faz um ministro, faz um crente crescer dentro de uma igreja. Não importa, pastor, a posição que você vai me colocar. Me entregue essa bola que eu vou fazer a coisa acontecer aqui. Vou trabalhar em equipe, vou ajudar meu pastor, vou ajudar as pessoas a crescer, a desenvolver. Então, essa é a atitude que a gente tinha no começo, né? E mantemos, né, no ministério, a atitude de estar servindo independente da posição, independente do lugar onde a gente está. Amém. Você veja que essa é a equipe, né? Eu sei que lá na igreja de Atos, quando ela foi estabelecida, né? Todos queriam fazer alguma coisa, né? Todos queriam se doar, né? Para que a igreja tomasse um vulto, né? Que tomou, que chegou até hoje, né? E a gente sabe que no ministério foi assim também. Eu vi certa vez você falando, né? Que a equipe, né? Que iniciou até hoje está aí junta, né? Muitos estão aí, né? Você, Suelen, Silvia, né? Renato, né? Um grande abraço para Renato, que tem sido, né? Tem cuidado de nossas vidas, né? Os Tiagos, né? Aí o pastor João, pastor dos pastores, né? Então esse povo tá junto, embora venha sendo agregado jovens, né? Pessoas novas ao ministério, porque ele tomou uma intensidade tão grande, né, que é necessário que uma equipe, né, que ela também seja acrescentada para dar continuidade a isso, né? Então, houve isso inicialmente falando, né, Guto? Você chegou até ser, se eu não me engano, foi o segundo pastor lá da igreja quando foi fundada lá em Campina Grande, não é isso? Exatamente. E, Romulo, é interessante isso que você está falando, porque... Por exemplo, uma marca no ministério da gente é essa facilidade de você encaixar pessoas no lugar onde elas possam servir, né? Isso. No nosso caso aqui, a gente conviveu com transições dentro da igreja. Porque o pastor Bud, ele tinha um ministério apostólico e ele passava um tempo à frente da igreja. E logo depois ele estabelecia um pastor. Né? Então, ele, por mais que a gente chame ele de pastor, ele tinha um chamado apostólico. Né? A gente chama ele carinhosamente de pastor Bud, mas o chamado genuíno dele era apóstolo. Né? Então, quando ele passava um tempo na igreja, logo a gente via que ele transmitia o cargo para uma pessoa. Aí veja, João Romulo, ele passou a primeira vez para Raul e ficou membro da igreja. Né? Depois Raul passou para mim e o pastor Bud era membro da igreja. Depois eu passei para João Roberto e o pastor Bud membro da igreja. Ele sabia transitar bem entre os cargos de autoridade. Ele, numa mão, era a autoridade maior, numa outra, ele estava submisso ao pastor da igreja local. Né? Pastor João, Bud, ele não tinha problema. O pastor Bud, ele não tinha problema em se submeter, né? Isso era uma lição, verdadeiramente ele era um mestre, né? E trouxe esses exemplos para nós até hoje, né? Exatamente, Rômulo. E assim, ele, quando as pessoas perguntam, pastor, quando é que você vai pregar? Eles perguntam a Guto, ele é que é um pastor da igreja. Eu perguntei a João, né? Ele é que é um pastor da igreja, irmão. Eu não vou perguntar a ele, né? Porque ele dizia assim, algumas pessoas perguntam, pastor, quando é que eu vou pregar na igreja? Ele diz, quando você aprender a não perguntar, né? Isso a gente não esquece. Eu acho que todo pastor Verbo da Vida sabe disso, né? É verdade. Mas, Romulo, uma coisa que me fez crescer, né? Foi quando ele foi separar a gente para o ministério, para o chamado pastoral, e ele dizer assim, né, para a gente, olha, eu só tenho um púlpito na igreja, né? E a maior parte do tempo eu vou passar
ensinando, ministrando nele, porque eu sou o pastor. Agora, eu estou chamando vocês como pastor e eu quero que vocês façam de cada pessoa que tem problema na igreja um púlpito para vocês desenvolverem. Rapaz, isso foi tão bom para a gente, sabe? Porque a gente começou a ver possibilidades de púlpito, né? Havia um irmão com problema financeiro, a gente chegava lá e ministrava para ele até ele sair da condição financeira instável que estava. Na mesma sorte, na questão de saúde. A gente ministrava para ele, para que ele pudesse sair daquela situação até... Então, a gente foi pegando uma didática, né, de ensino, de orientação para as pessoas, que trouxe benefício para a gente. Numa outra mão, o pastor Bud era um homem também que gostava de dar oportunidade. Humilde como ele era, num sentido, rapaz, ele celebrava, né, ver as pessoas ministrando. Né? Rafa, ele disse assim, que transmitiu bem o sentimento que o pastor Bud tinha, que as pessoas tinham para com ele quando ia ministrar pela primeira vez na frente dele, né? A gente, quando ia ministrar na frente do pastor Bud, era aquele sentimento, aquele misto, né? De honra por ele ter convidado, de temor porque ele convidou, né? De sair alguma coisa errada. No entanto, quando a gente via o pastor Bud lá, que ele começava a celebrar, a vibrar, assim, pela ministração, cara, era uma força a mais. Né? Ele batia nas pessoas, ele olhava para mostrar, rapaz, tá bom demais, ria, né? Olhava de lado, ria, cara, que mensagem boa, que mensagem... E às vezes era uma mensagem tão simples, mas ele celebrava a mensagem que estava recebendo. Então, assim, essa marca de simplicidade, ele tinha mesmo no ministério, e de dar oportunidade, porque uma vez... Ele falou que ele gostava de dar oportunidade às pessoas porque ele teve oportunidade. E uma certa vez ele disse que quando chegou na idade de 18 anos, tirou a carteira de motorista para dirigir caminhão. E ele disse que foi logo procurar um emprego. Né? E quando chegou na primeira fábrica, ele perguntou, olha, eu gostaria de emprego, eu vi uma placa que aqui tem emprego para motorista. Aí ele disse, você tem quantos anos de experiência? Aí ele disse, eu tenho nenhum, eu tirei a minha carteira agora. Aí ele disse, não, a gente precisa de pessoas com 2 anos de experiência. Aí foi para um outro lugar. Aí a mesma resposta, precisa de 2 anos de experiência. Quando chegou no terceiro lugar, ele ficou tão chateado com aquilo, aí ele disse para a senhora lá, como é que eu vou ter experiência se você não me der oportunidade? Então, no ministério, a gente vê isso, né? Que ele era um homem que gostava de dar oportunidade, ele trabalhava as pessoas, né? E, de alguma forma, ajudava a gente a crescer em maturidade para estar no ministério. E ele, como um bom juiz, um bom treinador, ele apitava no momento certo que a gente precisasse de uma correção. Mas era bom, sabe, Romulo? Era bom levar a chamada do pastor, era bom ser chamado a atenção, porque ele conduzia a gente para um lugar, uma plataforma onde a gente poderia ter segurança que ia fazer a coisa certa. Isso fez com que a gente chegasse até aqui. Agora, às vezes a gente vê uma geração que não aguenta um não, né? E se você disser não para eles, eles pulam para ir para outro lugar e termina fazendo o que eles querem. Amém. E certas correções, né, trouxeram até tristeza para nós. Eu acredito que para todos nós, né? Exatamente. Mas logo, logo a gente pôde perceber, rapaz, como foi bom ter sido chamado a atenção, né? Eu me lembro que nós fomos corrigidos algumas vezes, né, por pastor Amaury e Marisete, que deixaram marcas em nossas vidas. Sim. Nós somos gratos a Deus pela vida deles, né? E até bem pouco tempo, senão ela ainda dizia, mas rapaz, eu me lembro que Marisete me corrigiu, e fiquei chateada demais, entristecida, mas hoje eu estou vendo o porquê daquela correção de alguns anos atrás, né? Então era isso que o pastor Bud fazia, ele era um homem, né, de personalidade forte, né? Mas ele já tinha uma visão do resultado daquela chamada, né, daquela correção. E isso era peculiar na vida dele, né? Ele era um homem extremamente sério, né? Não gostava nem que nós falássemos as coisas incorretas, né? Das coisas negativas, como ele escreveu, né? Não fale negativo, né? Eu vi certa vez ele corrigindo uma pessoa que dizia, eu morri de rir, eu estava morrendo de fome, aquele dali parece que coçava os tímpanos dele, né? Ele dizia, irmão, não é assim, você não morre de fome. Não é? Então ele nos chamava a atenção, isso era uma correção de falar a palavra certa. Ele sempre dizia, pregue a palavra, né? Não coloque outra coisa a não ser a palavra, né?
E isso é salutar demais, foi bom demais na minha vida, eu tenho certeza que foi na sua vida também. Né? Mas, Guto, eu queria falar também um pouco mais, eu vou acrescentar algo. Né? Eu sei que, eu me lembro que a Bíblia trata isso quando Deus chama Josué e diz que ele vai assumir, né, aquela condição de líder, né, no lugar de Moisés. Eu sei que Josué já vinha tendo uma vida, né, de associação, né, junto de Moisés, recebendo, né, frequentemente o discipulado, o mentoreamento da parte de Moisés. Mas eu sei que aquilo não foi normal, né? Foi algo sobrenatural. É tanto que Deus olha para ele e diz: ser forte e corajoso, que assim como eu fui com Moisés, eu serei também contigo. Então eu queria que você expressasse isso também, porque o pastor Bud, você veio o homem de visão que ele era, né? O pastor Bud, ele passou o cajado antes mesmo de ir para a glória, né? Ele era um homem de uma extrema apuração visionária, né? Então ele tomou essa decisão, ele não reuniu diretoria, né, pelo que eu sei, ele não estabeleceu algo, olha, hoje nós vamos fazer algo, eu vou passar para Guto e tal. Não, aproveitou uma ocasião para você ver o homem sensível no espírito que ele era, né? Então eu quero saber, eu quero também que você diga como foi essa experiência de assumir no lugar dele, né? Mesmo tendo ele por perto para caminhar junto com você, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Existe um certo temor, né, senso de responsabilidade, que eu sei que aconteceu na sua vida também, não é verdade? Rômulo, eu falo assim que o pastor era muito organizado espiritualmente, né? Ele era sensível às direções de Deus, ele tinha tato, noção de como Deus queria as coisas, ele estabeleceu as coisas direitinho, né? Agora, ele era um homem extremamente inspiracional, né? Assim, ele falava por inspiração, ele agia por inspiração, ele tomava decisões pela inspiração divina. Tanto é que Deus o conduziu para estudar no Rema por uma inspiração divina ao seu coração. Eu falo que, diferentemente do irmão Rega, ele não teve a aparição de Jesus espetacular, né? Ele não teve a aparição de um anjo, mas ele teve algo sobrenatural, que foi a inspiração no espírito, né, para ele ir para os Estados Unidos e depois vir para o Brasil. Essas confirmações no coração mesmo, que é tão importante como que o irmão Reagan falou. Ele disse que uma certa vez o irmão Reagan falando que Jesus apareceu para ele e disse: olha, eu nunca mais vou falar com você por aparição, eu vou te dirigir agora por inspiração ou pelo testemunho interior. Então, é uma forma mais clássica, mais forte, primária de Deus nos dirigir é pelo testemunho interior. Então, o pastor Bud, ele teve essa experiência profunda desse testemunho interior de vir para o Brasil, a orientação do Espírito, depois vir para Campina Grande, e ele era desconectado assim, vamos dizer, ou desprogramado para ganância, para questão financeira, questão de fama. Ele não tinha essas aspirações que a gente vê em muitos que tem por aí, né? Que eles querem tudo, fazem de tudo para agradar, para estar numa posição de destaque, para ter muitos seguidores e tudo mais. O pastor Bud era desprovido dessa preocupação. Quem queria estar com ele estava por causa da visão, né? Ele gostava e se submetia, mas quem não quisesse podia seguir o seu caminho. Então ele começou a dirigir os passos. Como a gente ficou assim, de alguma forma, acompanhamos ele desde o começo, quando ele passou a igreja a primeira vez e depois passou a igreja que ele abriu lá em Recife para Walter, a gente sabia que futuramente poderia ser que ele fizesse, mas não estávamos trabalhando para isso. Para a gente, o pastor Bud ia viver o resto da vida, né? Com a gente, até Jesus voltar. Se Jesus não voltar, a gente ia tudo para o céu, mas num tempo bem distante. Não estávamos nos programando para isso, não. Mas no final da vida dele, a gente vê como ele foi guiado. Até mesmo alguns homens que a gente considera muito. Por exemplo, o pastor Reagan, né? O Tony Cook, Doug Jones, o próprio filho do pastor Reagan, Craig, né, falou para a gente que nunca viu uma transição como essa, né? Nem o avô dele, o irmão Reagan, fez uma transição tão bem sucedida como o pastor Bud fez, né? Um ano antes, praticamente, ele aponta o sucessor, né,
para o ministério e vai para o ministério de cura. Ele não queria mais nem estar tão envolvido nas decisões do ministério, sabe, Romulo? Porque ele dizia assim, não, eu passei para você. Eu é que corria atrás dele, pastor, vamos resolver isso aqui, me ajuda aqui. E ele sempre correndo, né? Não, eu agora estou no ministério de cura. E ele era focado, né? Ele tinha um foco nas coisas que Deus determinava para ele. Por exemplo, quando ele veio para Campina Grande, ele sabia que Deus tinha dito para ele que era para Campina Grande. Então, Rômulo, nesse tempo, ele não queria nem saber de outras possibilidades. Pessoas chamavam ele para ministrar e ele não ia, porque Convicção, ele estava focado, né? aqui, focado, né? Bem focado naquilo. Depois ele disse, olha, agora que já podemos ter pessoas para ministrar, e foi que ele liberou Marquinho para ir lá para Paulista, depois liberou para ir para Fortaleza, e assim por diante, né? Aracaju e Recife, e tudo mais foi acontecendo assim. E é interessante porque, um tempo para trás, né, logo quando a gente estava aqui, uma senhora bem famosa, ela convidou o pastor Bud para abrir uma igreja e uma escola em cada capital do Nordeste. Aí o pastor disse, olha, isso é plano de Deus para mim, mas não é tempo agora, porque eu não tenho pessoas preparadas para estar nessa posição. Então, assim, você vê como ele era focado, né? Ele sabia das condições, se eram favoráveis ou não, para ele fazer alguma coisa em Deus. E vamos lá, a gente pensa assim, mas ele perdeu tempo. Nada, cara. Você não perde tempo quando obedece a Deus, né? Você afia o machado, né? Eu vi uma citação de alguém, se me desse 20 horas para cortar uma árvore, eu passava 16 horas afiando o machado, né? Então, assim, se você afia o machado, você vai romper aquela árvore com mais facilidade. Agora, tenta fazer isso com o machado embotado, né? Como a gente fala, sem corte. Você vai gastar mais força, você vai ficar mais cansado, vai ser mais difícil. O pastor Bud, ele pensou estrategicamente sobre o nosso ministério, e ele era tão focado que ele nem queria saber de outras nações. Ele não estava pensando nisso, ele tinha sido focado aqui. Ele fez Campina Grande, fez o Recife, fez o Nordeste, só aí ele viu a possibilidade depois de ir para os outros lugares, né? Para o Brasil e para o mundo, por causa do Sempre foco que de ele forma tinha. ordenada, né? Exatamente, do foco que ele tinha no coração. Depois a gente viu que ele estava focado, era para criar obreiros, né? Levantar obreiros, como a gente faz a igreja crescer. E esse foco dele fez com que uma multiplicação de ministros acontecesse. Rômulo, você sabe que a gente teve muita gente que saiu de Campina Grande. Eu conto hoje quase mais de 100 pessoas que saíram de Campina Grande, né? Que hoje estão numa posição de pastor, de ministro, né? Espalhado pelo Brasil inteiro. Né? Então, assim, é uma fábrica de ministro. Quando você se compenetra, né, naquilo que Deus quer fazer, você vai levantando pessoas e a igreja vai crescendo, desenvolvendo. E esse era o foco que o pastor Bud tinha. Agora, no final da vida dele, ele começou a ver isso, né, que precisava desenvolver a outra área. E foi quando ele passou. Eu não esperava isso assim, a gente não estava trabalhando para isso, né, nem eu nem Suela, a gente não estava nem pensava nisso. Mas, assim, quando veio a responsabilidade, a gente também não recuou, não. Né? Porque a gente já tinha sido forjado para essa situação. Né? Uma vez o pastor Reagan esteve aqui e perguntou para o pastor Bud, porque a gente, hoje, nós somos o maior rema do mundo, né? Assim, no número de escolas e também no número de alunos. Nós somos o maior. Os Estados Unidos, o campo pioneiro, eles têm, no máximo hoje, eu acho que 500 alunos. Nós temos, espalhado pelo Brasil, quase 10 mil alunos. Né? Nesse tempo de crise, a gente matriculou, no tempo de crise, do isolamento, a gente matriculou quase 1.000 alunos, né? Ou mais de 1.000 alunos. Eu não tenho esses números precisos, não. Mas foi isso. Mesmo sendo virtual, né? A gente conseguiu fazer isso. Então, o pastor Reagan, quando veio aqui, ele vendo a magnitude do trabalho do pastor Bud, que é um dos missionários mais bem-sucedidos, saídos do Rema, né? Depois que fizeram o Rema, no mundo inteiro, aí ele falou, Bud, você pensa no futuro, caso aconteça de você ir para o céu, o que é que você vai fazer? Quem é que você vai colocar? Você tem um sucessor? Aí eles têm.
Aí ele, você pensa em fulano? Aí ele disse, não, rapaz, eu tenho fulano, tenho esse, tenho pelo menos uns 10 que eu poderia colocar e o ministério iria melhor do que se eu tivesse presente. Né? Então o pastor tinha confiança na liderança que ele estabeleceu. Não era somente no fato de um, né? Era em vários outros. Né? E eu acredito que qualquer um que assumisse, nós íamos ter o mesmo coração de servir a essa pessoa como servimos ao pastor Bud, sem pretensão, fazendo a nossa vontade, a vontade do Senhor, né? Fazendo aquilo que a gente entende que era o melhor de Deus para esse momento. Então, o pastor Bud já apontava isso. E ele foi um líder extremamente bem sucedido, sabe, Rômulo? Porque é mesmo necessário, quando você está no ministério, você entender as estações, né? E Deus permite a você. Como o apóstolo Paulo fala, Deus ele demarcou uma esfera de ação para a gente. E às vezes essa esfera ela vai aumentando, né, de tamanho, né, de responsabilidade. Quem determina a esfera de ação é Deus. Ela vai aumentando segundo a fidelidade. Então, o pastor Bud ele foi aumentando na magnitude, num sentido assim, o seu chamado, por sua fidelidade, e Deus foi nos permitindo chegar até outras nações, como hoje a gente tem chegado. Agora, desde que ele deixou, seria injustiça da nossa parte, né? Ele nos deixou com uma certa quantidade de igreja, com uma certa quantidade de escola, com uma certa quantidade de ministros. Seria injustiça da nossa parte somente manter o que a gente conquistou, né? Porque ele fez tanto trabalho para a gente manter, não. A gente tinha que se esforçar para melhorar o que a gente tinha, né? Então, desde esse tempo, rapaz, a gente trabalha com afinco mesmo aqui no ministério, né? Todos os dias, pensando no melhor, pensando em como construir e deixar um legado para a próxima geração. E, Rômulo, deixa eu te falar, uma certa vez eu falo para o pessoal que algumas pessoas ficaram meio incomodadas. Se o pastor Bud partir, o que é que vai acontecer? Você vai ficar com o ministério ou vai sair do ministério? E tinha uma pessoa que saía falando, né? Um dia eu encontrei com ela e falei com ela. Eu disse, cara, mas o que é que tu ganha falando isso, né? Se pastor Bud passar para mim ou para outra pessoa e essa visão cair, rapaz, isso prova que a visão que o pastor Bud trouxe não é de Deus, era dele. Porque se é de Deus, rapaz, essa visão vai passar, vai superar, vai extrapolar a nossa geração. Outra geração vai vir, e a visão vai continuar. Então, eu não tinha nenhum medo, né, uma ansiedade com respeito a isso. Se eu não atrapalhar Deus, a coisa vai funcionar. É verdade. Né? Vai dar certo, porque existe uma visão de Deus por isso, e Deus é zeloso por aquilo que ele cria. Tanta gente foi abençoada, né, por essa visão, tanta gente foi alimentada, construída por essa visão, e vai continuar assim. E o desejo do nosso coração é mesmo levantar novas pessoas para estar assumindo posições lá na frente. Agora, elementos essenciais que a gente precisa para levantar uma pessoa e passar o bastão: fidelidade, honestidade, lealdade, não são submissão, são coisas que são necessárias para estar no ministério. Não é uma coisa supérflua, não. Se você tem isso, você está apto para estar usufruindo de coisas que Deus vai apresentar para você lá na frente. Isso mesmo. Então a gente sabe que desses fundamentos que nos fazem avançar e que são critérios também para nós, como ministros, né, do Verbo da Vida, é o Rema, né? Essa escola fantástica, né, que mudou nossas vidas, né? Eu costumo dizer, eu tinha 3 anos, né, de evangelho antes de conhecer o Rema. Eu confesso a você que nós chegamos de 4, né? E fomos levantados como família, né? O ministério foi, né, surgiu de dentro de nós, o nosso chamado, né? Isso, o Rema ele é, né, o instrumento que Deus está usando para qualificar as igrejas, né? Seja lá qual for a sua denominação, né? São pastor. Eu lembro que eu fiz o Rema junto com um padre aqui em João Pessoa, né? E a gente sabe que é aberto, né, para todo aquele que crê, e isso é fantástico, né? O trabalho que o Rema vem fazendo. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso e também sobre o Rema Prisional, que tem sido um braço forte também do Ministério Verbo da Vida, né? Eu posso dar um exemplo de algumas pessoas que saíram de lá, estão ministrando no centro de cura, né? Estão liderando como diáconos, né, na igreja.
Isso, para nós, é de extrema alegria, né? Uhum. Ô, Rômulo, eu vi uma filmagem, acho que você mandou para mim, né? De uma surpresa que você fez para o Dr. Carlos Neves, né? Isso foi Uma pessoa que tinha. exatamente desse aluno, né, que saiu Aham. do Rema Prisional, que é o Carlos II. Ele hoje é líder do diaconato no nosso ponto de pregação. Então, nós fizemos uma surpresa aqui na igreja, né, para o doutor Carlos, e ele foi quem ministrou a parte ele foi o dirigente, né, e no final ele chamou o doutor Carlos e se apresentou. E aquilo foi uma emoção tão grande para o doutor Carlos, para Solange, a sua esposa, que estava presente. Foi um momento maravilhoso, né? O reconhecimento de que a palavra funciona mesmo, aonde quer que ela seja enviada. Que bênção, rapaz. Eu fiquei emocionado com aquele testemunho dele no final, né? O doutor Carlos não esperava, ele estava dirigindo o culto, e eu lembro que no final ele disse que foi o doutor Carlos que assinou para ele entrar e também assinou a soltura dele quando colocou o rema dele dentro do presídio, não é isso? Isso mesmo. Isso Bom mesmo. demais. Olha, Então, e tudo isso é falar fruto sobre o. disso, né? Desse trabalho, né? Que Uhum, são uhum, quase 400 igrejas já, né? E escolas isso. também têm crescido. Nós temos um número de professores também grande, né? Ou seja, a qualidade tem imperado em meio ao nosso ministério. Eu quero aproveitar, inclusive, faltam 10 minutos, se eu não me engano, e trazer uma Uhum, boa notícia também aí para o sim. ministério e para você como nosso presidente, né? Nós temos esse ponto de pregação onde o Carlos II está servindo lá, né? São quase 3 anos de ponto de pregação. E eu, semana passada, enviei toda a papelada para mudança de status, né? A partir de agora, a igreja Verbo da Vida de Mangabeira está nascendo, né? Mais uma igreja está sendo acrescentada ao ministério. Uma igreja equilibrada, uma igreja cheia de ministros. Para você ter uma ideia, eu não envio mais ministros para lá por eles terem ministros suficientes, qualificados, ministros que fizeram rema, ministros que fizeram a escola de ministros. Para nós, para mim, é um momento ímpar, né? É como se eu estivesse formando um filho. Uhum. Que bênção, rapaz. Eu fico alegre. Oi, Oi, travou um voltou, né? pouquinho. Voltou. Pronto. Eu fico alegre demais de ver o desempenho, né? O interesse de levantar outras pessoas, porque isso é a essência da nossa visão, né? E um dos laboratórios que faz crescer tudo isso é mesmo o Rema, né? A gente tem o Rema como algo que vai preparar as pessoas para estar no ministério. Eu sei que muitas que entram lá não têm chamado ministerial no ciclo dons. Não tem que ter. No entanto, quando você vai, você descobre muita coisa, né? Você pode descobrir coisas que talvez numa igreja, e eu não quero desprezar o valor da igreja, não. A igreja é muito valorosa, mas o Rema, na igreja, o pastor, ele não tem condição de dar um ensino sequenciado. Porque o que é que ele preza? Ele preza por um ensino nos domingos, geralmente que concorre maior número dos membros da igreja, por um ensino inspiracional, que o Espírito inspire ele naquele momento. Então, não dá para ele fazer com sequência, né, um estudo mais aprofundado da palavra que traz maturidade, como ser guiado, oração, como fundamentos da fé, escatologia e tantas outras matérias que existem, que vai formando esse quebra-cabeça por dentro da visão de Deus. Então, é muito importante o Rema. E o Rema no presídio surgiu dessa necessidade, né, da gente também ver a dor do próximo. E olha que bênção, né? Porque se a gente tivesse feito um trabalho desse, somente o segundo, né? É o irmão segundo que está aí, né? É, Carlos II. Somente Carlos II. Se somente Carlos II tivesse saído desse presídio restaurado, rapaz, já seria uma coisa grande É demais. Mas verdade. a exemplo do irmão Carlos II, rapaz, tem muitos outros que estão também saindo com a mentalidade diferente, com a mentalidade em Deus, né? Com a vida transformada. Então, isso é um valor que esse ensino traz. As pessoas dizem, mas Guto, eu não sei se vai funcionar. Rapaz, eu sei que funciona. Porque se deu jeito à minha vida, vai dar jeito à vida de qualquer outra pessoa. Com É somente certeza. a gente estar disposto a fazer aquilo que a palavra de Deus diz, né? A vontade do Senhor. E sabe, Romo, essa coisa do presídio nasceu, estava até uma irmã aqui, ela entrou,
eu vi que o nome dela estava ali, que é Léo, que ela foi presa, né, em São Paulo, ela é de Portugal, e foi através dela que a gente recebeu um pedido para visitá-la, e eu pedi à irmã Gisele Quioto para fazer essa visita, e Gisele me pediu para ensinar algumas coisas do rema a ela no presídio. E eu tive a felicidade de me encontrar com Léo lá em Portugal, essa pessoa que foi usada por Deus num sentido para a gente começar a pensar nessa estrutura do rema prisional. E ela fez o rema, sabe, assim, hoje é um apoio grande demais para os Glória a pastores lá, Deus. Vanderlei e Ana, né, que estão na frente da igreja lá em Lisboa. Uma bênção, rapaz, por causa do encontro que teve com essa palavra revelada. Há uma expectativa de uma pessoa mudar de vida quando ela recebe Jesus. E ela precisa, de uma forma, dar continuidade ao aprendizado. E o rema é esse lugar onde as pessoas vão descobrir em Deus a visão de Deus para a vida delas. Então é isso. Apóstolo, faltam 3 minutos. Eu queria pedir a Sim. permissão do senhor só para a gente reiniciar daqui a 3 minutos, só para Certo. concluir. Eu não quero tomar Tá bom. muito seu tempo, porque eu sei que você, né, é muito Sem ocupado, mas problema. só para que a gente possa concluir. A gente encerra agora ou deixa terminar? Então, o senhor pode continuar. A gente termina e começa mais uma para finalizar. Amém, pessoal? Então pode concluir, Tá bom. apóstolo. Tá bom, não, eu estou disponível, né? Eu sei que esse tipo de coisa que nós fazemos no ministério, ele traz resultado para a vida das pessoas, né? Porque trouxe para nós. Tem alguma orientação, Rômulo? Vai desligar agora ou vai esperar? Vamos desligar agora para reiniciar. Aí eu já reinicio com as ponderações finais, tá bom? Então Tá bom, volta show que conosco manda aí, pessoal. É rapidinho.